A questão da água é porque a planta, ela precisa, por exemplo, para captar os nutrientes, né? Ela precisa da água para poder fazer esse transporte. Eu até costumo falar que a água bebe o nutriente, né? Sem água, a planta ela meio que estabiliza ali, para de crescer, porque ela não consegue se desenvolver. O que acontece? Na natureza, a planta ela recebe essa água pela chuva, né? Tá ali o tempo todo recebendo chuva e tal. Só que aí quando a gente traz essa planta para um local um pouco mais controlado, entre aspas, né, na nossa casa, no vaso, essa responsabilidade da água fica para a gente, entende? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Eu brinco até de falar assim que quando a gente usa o dedômetro, pega o vasinho, esfrega assim o dedo e vê se o dedo saiu sujo, quer dizer que tem água ainda, então não precisa. Agora, se saiu seco, a gente rega. Eu acho isso muito mais eficiente do que a gente ficar colocando uma frequência de rega, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa coloca, eu vou regar de 3 em 3 dias. Mas aí, nesse intervalo, ou fez muito sol e ventou muito e o substrato já secou e a planta precisava de água ali no segundo dia, mas aí você fala, não, mas eu só vou regar no terceiro. Ou ao contrário, né? Ficou a semana inteira nublada, o substrato não perdeu água, não precisava regar, mas a pessoa falou, não, mas hoje é o terceiro dia, tem que regar e pronto, né? Eu prefiro essa tática do dedômetro que a gente fica sabendo que horas o substrato está seco e que horas ele está úmido, para a gente não sobrecarregar também, né? Porque o substrato ele tem uma mistura de ar e água. E a planta ela não precisa só da água, precisa de ar também, porque as raízes respiram. Então, ter esses dois em equilíbrio ali é muito importante também. Sim, é porque não dá para dizer uma regra fixa. Por exemplo, as suculentas, eu não posso dizer que você tem que regar uma vez ou 2 vezes na semana, porque isso vai variar muito em relação ao clima de sua região e à temperatura que está naquele momento. Aí a técnica mais eficiente, que eu também ensino aos meus seguidores, é justamente a técnica do dedo. Você analisar com o dedo para ver se vai estar pronto para regar ou não. E caso você passe um bom tempo colocando o dedo e ele saia molhado, aí vamos ter algum outro problema, que seria o encharcamento. Uhum. Isso. Aí tem que dar uma olhada no substrato, né? Às vezes está com um problema ali. Se for um vaso, até pode estar entupido, né? Ali nos buraquinhos, tem que ver se não tem que trocar o substrato. Às vezes esse é muito comum também. Às vezes a pessoa não olha direito na hora de comprar o substrato, aí planta o cacto e a suculenta no substrato que retém muita água, que tem vermiculita, né? Por exemplo, a vermiculita ela tem essa capacidade de reter água. É muito importante para plantas que gostam de umidade. Aí tu coloca para um cacto uma suculenta, já errou na questão do substrato, né? Ao contrário, o substrato para cacto e suculenta tem que ser mais arenoso para infiltrar bastante água e não ficar muito tempo empoçada ali. Outra tática para a gente trabalhar com plantas que gostam de bastante umidade, por exemplo, seria cobrir o solo, né? Eu gosto muito da questão das palhas, que elas protegem o solo também, né? Por exemplo, uma chuva, e aí, por incrível que pareça, a gota da chuva ela é capaz de compactar o solo, né? Ela é capaz de causar erosão e tudo mais, então disseminar doenças, né? Principalmente no morangueiro, é muito comum essa questão. E aí, a questão das palhas protetoras ajudam nisso, elas mantêm também a umidade no solo, eu acho muito bacana isso. Aqui eu tenho nas minhas plantas e, por exemplo, eu busco ficar olhando se precisa de manhã ou de tarde, porque infelizmente aqui na minha varanda pega muito vento, e aí as plantas perdem muita água. Depois que eu coloquei a palhinha, né? Nossa, eu volto à tarde e não precisa regar, porque mantém a umidade ali e ajuda muito nessa questão da gente não precisar ficar voltando sempre para regar e tudo mais. Se a planta gosta de umidade, a palhinha é muito importante. É uma boa técnica para o cultivo do morangueiro, porque se você deixar o fruto em contato com o solo direto, vai apodrecer. Vai apodrecer. Uhum. Não tem jeito, vai apodrecer. E também a palhinha, ou como nós chamamos a camada morta, o mute, ele serve também como nutrição para a planta. À medida que vai se decompondo, vai servir como alimento para a planta. Uma nutrição verdade. a mais. Isso aí.